O tema hoje a gente vai continuar um pouquinho aquele tema da live passada, então, que são guias e entidades espirituais. Achei aqui, deixa eu tirar aqui o som. Boa noite, Raíssa. Boa noite. E aí, vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vamos conversando aí, vamos botando para andar esse assunto sobre as entidades amparadoras e os guias espirituais, né? Existem muita confusão que o pessoal faz em cima disso, dúvidas, muitas coisas. E o que eu tiver para falar para vocês, eu vou falar a partir da minha experiência mesmo, né? Daquilo que eu vivencio aí, tantos anos aí, graças a Deus, em contato com a espiritualidade, trabalhando com a espiritualidade, desenvolvendo, em atendimento, nas aulas. Vamos falar como é que funciona esse negócio aí, por que às vezes eles ajudam, por que às vezes parece que não ajuda, por que às vezes parece que você está sofrendo e o guia, a entidade não faz nada. Ou até mesmo porque às vezes eles se afastam, né? Por que eles se afastam? Você acha que um guia e uma entidade, ela realmente se afasta? Olha, eu acho que se a gente está, dependendo do guia, da energia dele, se a gente está numa energia contrária, eu acho que ele dá uma afastada, sim. Se você se desequilibra, se você vai lá para o caminho do desequilíbrio e as entidades que estão com você são entidades equilibradas, elas vão se afastar, elas não vão ficar junto, né? Elas podem até visitar você de vez em quando, dar um toque, trazer, convidar você a uma nova energia, mas ela não vai ficar mais tão junto. Por quê? Porque no plano espiritual, tudo é uma questão de energia muito mais forte do que aquilo físico, né? Então, se ele fica na sua energia muito tempo desequilibrado, ele acaba sendo de alguma forma influenciado. Então, eles não ficam, né? Mas, na verdade, não é só eles que se afastam, somos nós que se afastamos deles. Porque se ele fica próximo da gente, ele pode entrar naquela frequência e ele entrar em desequilíbrio? Olha, para vocês terem uma ideia, como que acontece isso? Existem várias classes de guias e entidades amparadoras que acompanham a gente, várias classes. Existem os espíritos familiares, que acompanham as pessoas e a missão deles é no auxílio, no resgate da própria família em si, né? Existem espíritos e entidades que já são amparadores e guias já de frente da pessoa, que não tem nada a ver com a família. Então é assim, é um guia, uma entidade, um amparador, que desde o nascimento dessa pessoa ele já foi destacado para acompanhar ela. Existem guias que são, ou entidades, ou amparadores, que são de missão. Então, a pessoa, além dessa vida que ela precisa ter os amparadores, se ela tem algum tipo de missão espiritual, também vai ter essas entidades. E dentro de vários tipos de entidades e amparadores e guias, não importa o nome que você dê, é tudo a mesma coisa, né? Existem infindáveis classes desses espíritos no astral. Então, por exemplo, eu teve uma época que eu pedi para o plano espiritual que eu precisava de um guia que entendesse de internet, de administração de internet, um guia que viesse para me mostrar. Como assim, Suzy? Não, porque o trabalho que eu estava fazendo aqui na Casa dos Anjos, eu precisava entender um pouco mais, eu precisava de uma clareza maior. E uma entidade veio, e ela encostou e ela foi mostrando as coisas para mim. E foi clareando. E era uma entidade, um desencarnado que entendia dessa parte. Então todo mundo tem guia, todos têm amparadores. Mesmo as pessoas desequilibradas, amparadores e guias não são só para pessoas equilibradas, todos têm. Se você é desequilibrado, você vai atrair guias e entidades desequilibradas. Se você é equilibrado, você vai ter guias e entidades ainda mais equilibrados que você. Se você é um ladrão, você vai ter um guia que vai te direcionar para você fazer o melhor roubo, né? Então, você entendeu? Não é só para dar luz. De todos os lados. Eu entendi. Aí uma questão. Se o guia está ligado ali à frequência, certo? Uhum. Então, você usou o exemplo do ladrão, vai vir um para fazer o melhor roubo ali. Mas a gente não tem, isso são guias, digamos assim, que são passageiros nas nossas vidas, a gente não tem aqueles guias que já estão, antes de a gente encarnar mesmo? Todo mundo tem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de vida real.
Na minha família, teve um caso na minha família, de uma pessoa próxima, que eu não conheci, tá? Que foi já, quando eu nasci já era desencarnado já, todo mundo desencarnado, mas é uma história muito conhecida na família. Que tinha uma mulher na minha família que ela trabalhava duro para poder sustentar os filhos, acho que eram 8 filhos. Um desses filhos, o mais velho, ele era ladrão. O mais velho era ladrão, usava tóxicos. Ele era uma pessoa difícil, muito desequilibrada. E aí essa mulher, ela pegava o dinheiro do dia inteiro que ela tinha trabalhado e ela escondia em qualquer lugar. Nos lugares mais impossíveis da casa. Dentro da lata de arroz, dentro do pó de café, embaixo de não sei o que, no teto, aonde fosse. Ele chegava, esse homem chegava já muito louco, né? Abria a porta já dando risada, olhava para a cara dela e falava, não adianta você esconder. Dava risada e ia direto no lugar onde estava guardado o dinheiro, que era para sustentar a família. Pegava o dinheiro e ia para a rua para comprar de um monte de porcaria para poder usar nos vícios dele. O que é isso? O que é isso? É o guia dele. Era, né? Porque já está tudo desencarnado. Era o guia dele, era o amparador dele, não é? Então, quem é que contava para ele aonde que estava? Esse filho, ele era uma pessoa desequilibrada, contraindo muitos karmas, e a mãe e a família, todos eles também tinham esse karma de ter que passar por essa circunstância. Porque ninguém é vítima no universo. Né? A gente só atrai pra gente o que está na nossa frequência. Por isso que a terapia kármica funciona, porque aí você muda a frequência e para de atrair essas coisas. Mas, voltando a falar dos guias, é a isso que eu me refiro. Então, se a pessoa ela é muito boa naquilo que ela faz, com certeza ela vai ter guias melhores do que ela, entidades melhores do que ela, mesmo que ela não perceba que ela esteja sendo direcionada para aquilo. E tem pessoas que tem pessoas que não estudam espiritualidade, que não fazem nada, não estão nem aí, estão cheias de desequilíbrios, mas elas têm esse feeling, sabe? Que elas acham que é um feeling, que é um insight, e não é. É porque todos têm guia. Se essa pessoa, você acha que essa pessoa também não tem guias iluminados, guias, entidades boas nos campos dela? Tem. Mas enquanto essa pessoa estiver no vício, estiver em profundos desequilíbrios, essas entidades elas se afastam e deixam a pessoa viver arregaladamente o desequilíbrio dela. Porque a única forma da gente vencer a carne é vivendo a carne até não querer mais saber dessas coisas. Você fala, nossa, meu Deus, e isso gera mais sofrimento do que prazer, porque vai gerando mais sofrimento do que prazer. Se você for olhar o fim desse homem, né, o que aconteceu com ele foi horrível. Não adianta, porque uma hora a conta chega, né, gente? Agora, o que eu quero dizer é que todo mundo tem algum amparador. Se você fala, mas muda com certeza, né? É uma das coisas que a gente faz muito, inclusive em atendimento. Às vezes a pessoa chega no atendimento para passar comigo, você olha, não tem os guias, cadê os guias? Né? Os amparadores dela, porque muitas vezes essas entidades também se jogam na frente das pessoas para que os ataques, as coisas ruins que vêm projetadas contra essas pessoas, pode ser da parte espiritual para a parte física, pode ser do físico para o físico. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes uma pessoa passa por você e projeta em você uma energia que não é legal. Ou manda fazer alguma coisa contra você. Ou pode ser um desafeto que você tenha lá do lado desencarnado, um espírito que esteja te perseguindo. Ou coisas assim. E às vezes eles se colocam, se jogam na frente da gente para poder nos proteger, né? Então, assim, dependendo do nível dessa entidade, desse guia, desse amparador, se é, por exemplo, um amparador familiar, que ele não tem muita abertura energética, de manipulação energética, não é ligado, às vezes, a nenhuma linha muito forte, sabe, assim, manipular, às vezes, uma luz, uma coisa, mas não entende, por exemplo, de
de magia, não está ligado a forças muito expressivas no astral ou ainda não desenvolveu, né? Então ele vai ter poucos recursos para poder lidar com uma situação como essa. Geralmente eles são presos. Então as pessoas vêm às vezes no consultório e eu olho e está tudo preso, os guias, as entidades, né? Então é assim, isso também acontece, além também de em outros casos, de outras circunstâncias que as pessoas às vezes vão por aí, em locais religiosos não muito equilibrados, a pessoa vai, é enganada, vai lá, coloca a mão na cabeça dela, fala para ela firmar a entidade dela no local, a entidade fica presa ali, sabe? Então a gente tem que ter muita consciência também, precisa estar ligado a alguma egrégora, a algum grupo, fazer alguma coisa a gente tem que fazer, não é? Não sei, tomar o seu banho de sal grosso lá toda semana, ir no centro espírita, ir na igreja, não sei, algum lugar do bem. Por quê? Porque tem igreja que é do bem e tem terreiro que é do bem. E tem igreja que é do mal e tem terreiro que é do mal, não é? Não importa, você quer achar um lugar iluminado, um lugar do bem, que não vá prender as suas forças, prender os seus guias, porque olha, vem um monte, viu? E aí a gente vai soltando, vai libertando, vai trazendo de volta. Eu não tenho poder nenhum, tá, gente? O poder, tudo que eu faço, o poder é do divino, eu sou só ferramenta, tá? Eu sou um ser humano, que comedora de arroz e feijão, igual todo mundo, né? Mas o poder é do divino, então... Aí a pessoa que tem mais sensibilidade acha que simplesmente, poxa, meus guias me abandonaram, ou seja, não é nada disso. Numa situação de guias presos, o que acontece geralmente é a pessoa começar a se sentir sozinha, se sentir em depressão, sozinha, perdi a intuição, perdi o feeling, parece que eu tô meio cega. Isso é uma das coisas que acontecem, tá? E guias, entidades e amparadores não tem só espíritos humanos, né? Então você tem seres espirituais, né? Que seriam os seres como nós, humanos, ou de outros orbes, mas mais parecidos com a gente. Tem os naturais, né? Que são seres, criaturas, devas da natureza e as divindades, né? Então tem várias classes de guias e de amparadores espirituais, tá? E aí você comentou, né, da possibilidade de eles estarem presos. E como a pessoa faz, se ela tem esse sentimento de que não estão mais comigo, fui abandonada, e enfim, o que a pessoa pode fazer para assim, ter de volta? Se ela sentir que ela não está legal, é uma possibilidade deles estarem presos, né? Ou é uma possibilidade também de a pessoa estar também passando por um processo de desequilíbrio, aí os mais equilibrados dão uma afastada, e aí você pode passar por aquela coisa do guia emprestado, guia amigo, né? Já ouviu falar do guia amigo? Não. Né? Tem lugares que você vai e a pessoa fala, olha, eu vou te dar um guia. Eu vou te dar um guia, e você fica andando com um guia que é um espírito que alguém colocou ali. Mas cadê o seu? Você tem o seu. Não é? Então é assim, é igual a pessoa fala em trabalhos espirituais, né? Se você participa de uma casa espiritual, de um trabalho espiritual, acho que tem... Se você trabalha de um trabalho espiritual, numa casa espiritual, e aí quando você sai daquele trabalho, porque ninguém fica a vida inteira na mesma casa, no mesmo lugar, não fica, gente, senão não cresce, tá? Então não adianta que não fica, acaba acontecendo alguma coisa, a pessoa muda, né? Mas se você sai desse local e os guias ficam, os seus guias, os guias que você incorporava, os seus guias de trabalho, as entidades de trabalho, eles ficam, não vão com você porque eles não eram seus. Você entendeu? Então, cadê os seus? Né? Então, assim, guia que é do médium, vai junto. Isso se for de trabalho, que a gente está falando de vários, estamos misturando, né? Com entidades de trabalho, com entidades amparadoras que são mesmo da pessoa, da linha da pessoa, tá? Então, se é de trabalho e é da casa, fica na casa. Tá ligado à casa. Se é de trabalho ligado à casa, fica na casa. Se é de trabalho ligado a você, ao seu trabalho espiritual, que geralmente é assim, um trabalho equilibrado, é assim, tá? Mesmo que você não vá trabalhar em outra casa, ele tá Mesmo ligado que a você você não e vá vai te trabalhar em outra acompanhar, casa. você atuando. Geralmente, um guia espiritual de trabalho que trabalha em casas, em locais assim, que incorporem médiums,
Eles geralmente acompanham 2, 3 médiums, pelo menos 2, é difícil quem acompanha um só, assim, alterna, sabe, assim? Então, assim, eu vi casos, por exemplo, de guias que acompanhavam uma médium aqui no Brasil e lá no outro lado do planeta um outro médium, né? mesmo guia. O mesmo guia. Então, assim, nós não somos donos das entidades, né? É só a via evolutiva deles e via evolutiva nossa, a nossa relação. É isso, tá? A Ariadne comentou alguma coisa aí. Hoje dei risada. Quando estava muito recebi a dica, lembro que pensei, nossa, vocês entendem até disso, sorri e agradeci. É isso, né? Hoje, por exemplo, eu passei por uma situação que eu ia ficar nervosa e veio assim pra mim. Não reclama, porque isso ainda foi livramento, né? Porque poderia sim ter sido, né? No trânsito, não aconteceu nada, só lavar e vai ficar bom, né? Só lavar. Falei, realmente, né? Eu tenho só que agradecer mesmo, não é? O quanto que a gente é amparado, guardado, não é? Então, boa noite. Deve ser a Patrícia Santiago, pensei que era a Patrícia Santiago. Bom, de qualquer forma, gente, a gente tem então várias classes de guias, de entidades, de amparadoras. E às vezes a gente pensa assim, caramba, se eu tenho um guia e trabalho com uma entidade que normalmente as pessoas que não têm trabalho espiritual, não trabalham em casas, em locais, não ajudam pessoas, elas têm mais espíritos familiares, entidades, eles ficam assim levando a pessoa mais... Porque não tem grandes coisas para acontecer, só em casos, em momentos muito específicos, né? O que exatamente você quer dizer quando você diz guias familiares? Um espírito seu que desencarna e logo ele está em equilíbrio, equilibrado, bem, ele pode voltar e se aproximar do campo da família ou de algum familiar, e isso acontece muito. Mas dessa própria encarnação ou não necessariamente pode ser de encarnações passadas? Não, olha, um exemplo, uma vez... Um tio meu... uma vez eu gosto de dar, falar da vida real para você ver coisas que acontecem de fato. Eu fui dormir na casa de uma amiga minha, faz muitos anos isso, e a gente dormiu tudo era tipo, não é sótão que fala, né? Como se fosse um sótão, é tipo igual tem aqui em cima, né? É que assim, um porão, não é um porão, embaixo, tipo um sótão, né? Que eles transformaram em um quarto bem grande, assim, em cima da casa, na praia, foi todo mundo pra lá. E aí a gente dormiu tudo junto lá em cima, os colchões assim no chão. E aí à noite, eu acordei no meio da noite, tudo escuro, olhei assim, ela tava um pouco longe de mim, olhei assim de madrugada em direção a ela. Tinha um homem, um espírito, bem assim em pé, olhando assim pra ela. Ele olhou assim para as outras pessoas, assim, mas ele parava e ficava olhando pra ela, assim, né? Assim, ficava olhando pra ela. E aí eu olhei, fiquei olhando, aí telepaticamente, né? Telepaticamente eu falei assim pra ele, quem é você? Aí ele pegou, virou assim pra mim e respondeu telepaticamente, eu sou o pai dela. Detalhe, a gente tinha amizade já há anos, mas nós éramos amigas de trabalho e de happy hour na época, né? Então, assim, era trabalho, vamos lá pro espetinho, e assim, ela era espírita, né? E eu já era dessa área, faz muito tempo isso, mas eu não sabia que o pai dela era vivo ou era desencarnado. E aí eu olhei assim pra ele e falei, nossa, mas será que o pai dela é desencarnado? Mas eu vi o pai dela na casa dela outro dia, porque eu tinha ido na casa dela, vi um senhor lá que eu não sabia e achei que era pai dela. Detalhe, aí eu peguei, assim, pelo bem, pelo sim, pelo não, eu vou encaminhar ele, né? Pelo menos se for mesmo o pai dela, ele vai ter uma oportunidade de evolução. E aí eu envolvi ele num mistério, né, na alta magia e determinei que se ele fosse mesmo um espírito ali com boa intenção, que ele fosse ainda amparado ainda mais por aqueles mistérios, para ele ter ainda mais condição de auxiliar ela ainda mais, né? Mas que se não fosse, que ele fosse afastado, recolhido, né? E virei pro lado e fui dormir, né? O espírito sumiu, eu virei pro lado, eu fui dormir em paz. No outro dia eu fui conversar com ela,
E ela regalou o olho, encheu de lágrimas e falou assim, como que ele era? Aí eu fui descrevendo, falei, tinha... A camisa era dobrada, assim, assim, assim. Nem lembro a cor, como é que era, de cor tal. Vi a cor, vi tudo. O chapéu de palha, não sei o que, assim. Ela começou a chorar e falou, é o meu pai. Mas seu pai não estava na sua casa outro dia? Ela falou, não, aquele lá é meu inquilino. É meu inquilino, né? Então, isso é uma manifestação de um espírito amparador familiar, que estava ali num momento que ela emocionalmente estava frágil e ele estava ali ajudando ela, né? Eles podem fazer muito pouco, é mais um apoio moral, né? Normalmente esse tipo de espírito. Quanto mais a pessoa tem missões com mais alta periculosidade na encarnação, mais fortes serão os guias dela, porque ela vai levar mais pancada, então tem que ter guia mais poderoso para estar ali junto com ela. É assim que acontece. Para suportar, para poder suportar, para poder suportar, tá? Cadê? A Sueli tá mandando... dá uma subidinha aí para ver se entrou alguma coisa aí, né? Porque... ou então você entra... É aí mesmo, né? Tá. A Sueli comentou, tenho que agradecer, porque nós fomos amparadas nesse final de semana. Meu genro teve um livramento de morte. Olha que maravilha, né, Sueli? Tá vendo, né? Que maravilha, graças a Deus, né? É isso aí. Então, e às vezes as pessoas pensam assim, falam, nossa, mas, por exemplo, eu vou falar no meu caso, tá? Vamos falar de uma mestra amparadora, ela é minha amparadora, minha, né? A gente se apropria, não é, tá? Eu chamo de minha, mas eu sei que ela é dela mesmo e do universo, não é minha, mas a gente chama, né? Não tem jeito. A Mestra da Luz Dourada, a Mestra Zatara, né? Era uma entidade que me acompanha já, né? Nossa, a gente tem uma ligação muito forte. Foi a primeira entidade que incorporou em mim a partir de uma incorporação espontânea dentro de casa e curou meu filho da bronquite, que era uma bronquite crônica que ele tinha dos 2 anos de idade, e aí ele tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, e fez tratamento, era 3 injeções por semana. Esse menino sofreu, que ficou com aquele peito de pombo, inalação 2, 3 vezes por dia, e quando era menor chegava aí internado, ficava internado porque não conseguia respirar. E aí eu comecei a estudar as altas magias, e aí eu comecei a praticar nele, né? Pegava ele de cobaia, né? E aí melhorou, mas não curou, melhorou a ponto de eu não precisar mais correr com ele para o hospital, né? Tô falando do meu filho, tá, gente? E aí, só que não curava, eu conseguia tratar em casa, mas era debaixo de remédio, e era uma luta, eu não precisava mais ir para o hospital, mas eu não podia ir levar ele na casa de ninguém, porque ele tinha alergia de pelos de animais, de poeira e de mofo. Terrível, mas uma alergia terrível respiratória, né? E, enfim, quando foi um tempo, eu cheguei numas entidades e perguntei, falei, poxa, eu não estou estudando magia, não era para ter curado, né? Falei assim, não vai curar? E aí essa entidade virou para mim e falou assim, calma, na hora certa o seu filho vai ser curado. Passou uns anos, quando ele fez 8 anos, eu tive essa incorporação espontânea em casa, nunca tinha incorporado ninguém. Veio essa incorporação mental da Mestra Zatara, porque ela não tem corpo astral, ela veio, incorporou, eu dei passagem, foi tão bom, foi tão natural, sabe, essa incorporação. Foi lá, ele tava na sala, ela só fez assim nele, aqui atrás, ele olhou assim pra mim e falou, mãe? Tipo, não é você, tipo, sabe, assim, ele reconheceu que tava estranho, ela fez assim, ó, tá tudo bem. Ficou ali uns minutinhos, rapidinho, tá, gente? Aí eu olhei pra ele e falei, meu Deus, tô ficando louca, né? Que coisa! Voltei, eu tava deitada na cama quando ela incorporou. Ela incorporou em mim, eu tava deitada na cama, né? E aí ele veio correndo da sala, todo gelado, e eu fazia assim nele, já viu o homem que não sente frio? É ele não sente frio, né? Um frio, ele tremia, assim, eu enrolei ele no edredom e fazia assim, e ficou lá muito tempo aquela catarse, porque isso acontece mesmo quando você passa por uma situação espiritual dessa. Enfim, gente, nunca mais. Eu doei o inalador novo, que eu tinha acabado de comprar outro, nunca mais o Felipe teve bronquite.
Nunca mais. Então, essa é a Messa Zatara. Foi assim que ela se apresentou para mim. E ela não falou nome, eu fui saber anos depois a gente começou a trabalhar realmente no processo de incorporação. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês acham que depois que o Felipe fez, que ela fez essa cura no Felipe, quantas vezes eu já não passei por situações que seria ótimo ela vir e me curar, ou curar o Felipe, ou curar alguém, né? Não, eu nem chamo, né? Porque eu sei que não é essa a finalidade do trabalho com ela. Suzy, mas e antigamente, quando a gente vê tantos casos, assim, até hoje tem alguns lugares, né, mas é mais antigamente, né, que os guias vinham, tal, ficava famoso, o médium ficava famoso porque faziam curas e coisas maravilhosas e essas coisas da cirurgia espiritual, sim, porque era um processo que precisava vir à tona a espiritualidade, né? Precisava chamar atenção, assim como, por exemplo, a gente viu, né, eu não vou falar nome, né, mas a gente viu até médiums na televisão maravilhosos que eu era fã, que já desencarnou também, né, que estudava metafísica, não vou falar o nome dele, e que ele fazia coisas incríveis. E por quê? Porque precisava, sabe, fomentar a espiritualidade, mostrar para as pessoas uma continuidade, a evolução da questão da espiritualidade no planeta. Então, tem pessoas que vêm mesmo com essa missão e espíritos que vêm com essa missão. Não é a minha missão, nem a missão da peça. Ela veio por uma questão de merecimento, ativado até pela própria magia. A hora que o Felipe alcançou o merecimento de ser curado, e eu também tive o merecimento, ela foi e curou. Quer dizer, muitas vezes eles não curam, por quê? Porque nós não alcançamos merecimento. A gente ainda está atrelado àquele karma, a um aprendizado que a gente não gerou consciência sobre aquilo. Se o seu guia for um guia de luz, um guia equilibrado, uma entidade guardiã mesmo que está debaixo da égide da lei, ele não vai passar por cima da lei para te beneficiar. Você vai passar tudo que você tiver que passar, amparado pelo guia. Ele fica assim, isso, vamos lá, vamos, vai, levanta, dá a mão, vai mais um pouquinho. Mas ele não vai tirar, assim, da sua frente o sofrimento se você não tiver merecimento. Essa é a diferença de guias e entidades de lei para entidades desequilibradas, que amparam pessoas muito desequilibradas também. Então acho que com isso a gente conclui aí a parte que a gente ficou faltando nas outras lives de entidades amparadoras, né? A gente tem uma pergunta da Ariadne aí, mas a gente vai deixar para a próxima, tá? Porque a gente não quer estender muito a live, porque a gente quer que seja uma coisa gostosa, dinâmica, não quer nada cansativo para ninguém. Então a gente fala dessa questão aí que a Ariadne perguntou na próxima segunda, tá bom, galera? Então, obrigada aí pela presença de vocês e até a segunda-feira que vem. Boa noite. Boa noite, gente.